Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina Linguística Textual, do curso de Letras à Distância da Universidade Federal de Pernambuco. Prazer novamente estar com você. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar um pouco do histórico da linguística de texto. Esse histórico é comum também a todos os estudos da linguagem. Então, os estudos da linguagem vão desde a Antiguidade Clássica, com os escritos de Platão, de Aristóteles, esses dois filósofos fundamentais à cultura mundial, também trataram de linguagem. Tanto Platão, que no primeiro momento era contra a escrita, ele escreve os seus textos em forma de diálogo para reproduzir o formato da fala, mas Aristóteles não assume a importância, assume o papel que a escrita começara a desenvolver para o desenvolvimento das sociedades. Então, esses dois baluartes da cultura, da filosofia universal, também trataram de linguagem. Então, a história dos estudos da linguística textual, que é comum à história dos estudos da linguagem de um modo geral, vão desde a Antiguidade Clássica, passando pelos prescritivistas do século XVIII, que focaram na filologia, focaram na história da linguagem, focaram nas comparações entre línguas para tentar identificar aquilo que era comum às diversas línguas de então, até chegar aos estudos da linguagem na nossa contemporaneidade. Mas no século XIX, um enfoque foi muito forte, um enfoque histórico comparativista, que buscava encontrar as leis gerais que governariam as demais línguas a partir da protolíngua. Vale salientar que nesse período a ciência, as ciências naturais, as ciências exatas gozavam de muito prestígio social. E as ciências humanas queriam também ter os mesmos privilégios. Então se estudava a sociedade, dentro da sociedade os comportamentos e entre os comportamentos o comportamento linguístico. E o foco era chegar às leis gerais a partir da protolíngua. Havia uma hipótese de que a língua-mãe, a protolíngua, seria o hebraico, mas este enfoque foi então desfocado ou perdido quando um inglês diplomata, o Sir William Jones, descobre o sânscrito. E aí ele lança a seguinte hipótese: as línguas grega, latina e sânscrita, entre outras línguas, teriam jorrado de uma fonte comum que talvez não existisse mais. Isso soou ou chegou a ser um balde de água fria nos estudiosos da linguagem que faziam um estudo histórico comparativista das línguas. Entre eles, Fernando Saussure. Mas antes de Saussure, um outro estudioso no século XIX, chamado Humboldt, escreve uma série de afirmações, postulados relativos à língua. Entre esses postulados está a ideia de que língua é energeia, ou língua é energia. A língua não é só um medium, um meio, um instrumento. Ela é em si uma atividade. Também trazendo, acrescentando a nova concepção de enxergar a língua para além de instrumento. Então, Humboldt traz uma contribuição enorme, que vai influenciar, de uma certa forma, os linguistas após ele. Entre eles, o considerado pai da linguística moderna, Fernando Saussure. Saussure, no século XX, deixou uma série de escritos, uma série de rascunhos que foram reunidos por dois seguidores, não necessariamente ex-alunos dele, o Albert Schreyer e o Charles Bailey,
que reuniram esses rascunhos, esses escritos, pegaram com alunos de Saussure nos 3 últimos cursos que o mestre genebrino ministrou, e reuniram nesse livro que praticamente marcou o início da linguística como ciência, chamado Curso de Linguística Geral. No curso de Linguística Geral, publicado em 1916, 3 anos após a morte de Saussure, há uma série de ideias fundadoras da linguística enquanto ciência. Podemos encontrar, entre outros legados saussurianos, as dicotomias de Saussure. A dicotomia língua-fala, a dicotomia significante e significado, a dicotomia entre os eixos sintagmático e paradigmático. Essas ideias, não publicizadas em forma de livros ou em forma oficial, formas oficiais de Saussure, ganharam uma visibilidade e, pelo grau de veracidade, puderam ser atribuídas a Fernando Saussure. Entretanto, alguns vão contestar conceitos centrais divulgados ou defendidos por Saussure, como, por exemplo, o conceito de língua. Saussure, a partir desse livro, Curso de Linguística Geral, teria sustentado o conceito de língua como um sistema autônomo, ou seja, um sistema que funcionava independente dos seus usuários. Também um conceito de língua como instituição social e não como um organismo vivo. Bom, essa era uma ideia antiga, ou melhor, uma ideia propagada por alguns sociólogos que, tomando carona na ideia da seleção natural, na teoria darwinista, desenvolve uma teoria de que a língua funciona como um organismo vivo. Ela nasce, ela se desenvolve e ela morre. Saussure não segue essa perspectiva, embora ele considere a língua uma instituição social. E a língua seria um sistema de signos arbitrários. Então, basicamente, o conceito de língua de Saussure passa por essas 3 afirmações. Saussure dá a sua maior contribuição aos estudos científicos da linguagem e fazendo com que a linguística ganhe o status de ciência, por deixar claro qual é o objeto de estudo da linguística, que é a língua. Primeiro critério para tornar uma disciplina ciência. O segundo, ele explicita com total clareza, que é o método. Ele mostra que o método sincrônico é o método ideal para se estudar a língua, para conhecer os elementos que compõem o sistema, para dar conta de compreender a estrutura da língua. Mas, não obstante toda a contribuição do pai da linguística moderna, que entre outras contribuições está a transformação da disciplina de estudos da linguagem, da linguística, em ciência, chamada ciência piloto das ciências modernas, das ciências humanas, melhor dizendo, ele vai receber algumas críticas. Como toda teoria, a teoria saussuriana não cobre tudo o que se precisa, o que se deve saber a respeito da língua. Toda teoria faz opções, e Saussure fez as suas opções. E, obviamente, ele recebeu pontos de vista contraditórios. Então, aqui estão algumas das críticas feitas às ideias saussurianas. Como Saussure teria uma concepção muito formal, muito rígida do funcionamento da língua. A ideia de sujeito não é clara ou não se apresenta na obra de Saussure. Então, é como se Saussure partisse de um sujeito ideal que fala a partir de um sistema, que ele vai chamar de langue, né? E se apropriando das regras desta langue,
o sujeito usa a linguagem, que ele vai chamar de fala. Outra crítica é que, como o método saussuriano, ou melhor, a proposta saussuriana seria uma proposta de compreensão do funcionamento de todas as línguas, ou seja, ele tinha uma pretensão universalista, o seu objeto de investigação, a opção que ele faz pelo sistema, seria uma opção muito abstrata. Porque a língua não acontece realmente no sistema, a língua acontece na fala, na parole. Outra crítica é que ele aventou, ele mencionou, mas ele não teria desenvolvido a ideia de língua como um fato social. Essa ideia ele vai buscar no sociólogo Emile Durkheim. Porém, nos seus escritos, pelo menos no curso de Linguística Geral, essa ideia não foi desenvolvida a contento por alguns críticos do Fernand Saussure. E uma terceira crítica, mas extremamente densa, é que a proposta saussuriana deixaria de fora a história da língua. Ao optar pelo método sincrônico de pesquisa, de investigação da língua, Saussure, embora reconhecesse, teria deixado de lado o estudo diacrônico ao longo do tempo. E aí a crítica de que ele ignorara a história da língua. Certamente, se a concepção de um sujeito saussuriano é um sujeito idealista, a ideia de ideologia, ou seja, todo sujeito que fala tem uma ideologia, ela não vai estar no seu postulado, na sua ideia central. Saussure não trata de enunciação, ou seja, a língua é estudada sem contexto, e ele não toca nas possibilidades de variação linguística, que é um princípio central a todo e qualquer estudo da linguagem. Toda língua varia e depois muda. Mas por que a língua varia e muda? Porque nós, usuários da língua, somos vivos, dinâmicos, criativos e mutantes. Se nós, que utilizamos a língua, somos assim, nós transmitimos toda essa inquietude própria, natural do ser humano para a língua, para a expressão das nossas ideias, no momento em que a gente interage com outros. Então, essas são as principais críticas à concepção, à teoria saussuriana. Mas, de qualquer forma, não se pode ignorar todo o legado, toda a contribuição que Fernand Saussure trouxe aos estudos da linguagem e, de uma certa forma, foram aproveitados pelas diversas sub-áreas da linguística, entre elas a linguística de texto. Então, quero agradecer mais uma vez a sua atenção e dizer que nós nos encontraremos novamente em uma próxima videoaula. Conto com a sua presença, assistindo e participando dos nossos fóruns. Não deixe de fazer as atividades no prazo, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula.